Queridos, a paz do Senhor. Vocês ainda estão felizes? Que bom. Coisa boa. Ainda bem que o horário de sono ficou para o pastor Sinfrônio. Cadê ele? Já saiu. Vamos lá. Amados irmãos, o nosso tema é um tema que já estamos trabalhando há um certo tempo, nos eventos, nos congressos de discipulado. Acho que esse é o terceiro evento de discipulado que nós vamos tratar esse tema, que é a questão da integração do novo convertido. Algumas coisas eu vou começar a falar, outras que eu anotei eu nem vou falar, porque já tem sido tratada aqui pelos amados irmãos que foram convidados para estarem aqui conosco. Mas eu vou procurar ser o mais prático possível, uma vez que vários irmãos têm nos procurado no decorrer do congresso e têm falado acerca da necessidade da prática, da necessidade de orientações práticas sobre algumas questões relacionadas ao trabalho com novos convertidos. Preste bem atenção. Vou começar de uma definição simples, que a integração do novo convertido não é uma necessidade atual, tá certo? É uma necessidade que sempre existiu. Por sinal, eu sempre costumo conversar com os irmãos que discipulado não é uma coisa nova, né, irmãos? Ninguém cria discipulado. Preste bem atenção. Você que vai levar o discipulado à sua igreja, você não vai criar o discipulado na sua igreja. Talvez você implante o discipulado na sua igreja, porque quem criou foi Deus. E está escrito na Bíblia Sagrada, desde o princípio, desde o livro do Gênesis, nós podemos encontrar discipulado registrado nas páginas das Sagradas Escrituras. Então a questão é que nós muitas vezes, ou por que não dizer, é que nós não praticamos o que está escrito na palavra de Deus. Então, nesse contexto de discipular e das suas fases, dentre elas a fase da integração também não é uma necessidade nova. Perceba uma coisa interessante, irmãos, que devido ao incentivo atual da igreja para a questão do discipulado, talvez o assunto da integração esteja em evidência, só que tratado sempre de uma forma bem superficial. Sempre que a gente fala de integração, as pessoas sempre nos trazem como problema, como grande barreira, a questão dos usos e costumes. Já observou? Se tem uma coisa que o povo fala mal na igreja, é dos usos e costumes. Sempre tudo é o bendito dos usos e costumes, só que não é bem assim. O assunto ele é bem mais amplo e bem mais profundo. Digamos que os usos e costumes nem entram nesse contexto. Então, preste atenção, o que nós precisamos trabalhar no tema integração. Deixa eu destrinchar isso aqui um pouco para os irmãos. Primeiro, que, como os irmãos sabem, discipulado é todo o processo que todos nós já conhecemos e um processo que inclui vários elementos. Aqui já foram falados no decorrer do congresso sobre integração, sobre consolidação, sobre várias outras coisas, inclusive algumas que até não tinha aparentemente muito a ver, mas acaba se encaixando, que é a questão da acessibilidade, por exemplo. Mas preste bem atenção, discipulado é um longo processo composto de várias fases, tá certo? Composto de vários elementos. Todo o trabalho da igreja pode ser destacado como um elemento do processo do discipulado. Por exemplo, a escola bíblica dominical que aconteceu hoje é um elemento indispensável no processo do discipulado, tá certo? O processo de formação. Aí eu quero retomar uma palavra do pastor Josué Campanhã, muito bem colocada, de uma forma muito sábia aqui para todos nós, quando ele foi começar a pregação dele à noite, se não me falha a memória, na quinta-feira à noite,
ou na sexta, não sei. A essas horas minha cabeça não sabe mais nem o que é quinta ou sexta. Mas foi num dos 2 dias. Vocês me entendem, o DVD está ali para vender. E ele começou a falar assim, vocês já imaginaram, já pararam para pensar quanto tempo leva para você formar uma criança, para você implantar na criança o caráter que você deseja que ela tenha, ou as características que você deseja que ela tenha? E ele comparou isso ao processo do discipulado. E aí os irmãos percebam que, para você educar uma criança nesse sentido, uma série de iniciativas você toma em relação àquela criança. Deixa eu falar para os irmãos quem são, alguns conceitos interessantes, que inclusive eu coloquei também ali na palestra de liderança. Uma vez que nós sabemos, todos nós já sabemos definir o discipulado, amém? Tem alguém que não sabe? Eu vou lembrar para você. Olhe, antes de você levantar a mão, o que é o discipulado? Vamos resumir bem o conceito, para eu não entrar no assunto de outro companheiro. Discipulado é um processo, nós já sabemos, já estamos falando até agora, onde um crente mais antigo cuida de um crente mais novo, até que o crente mais novo comece a dar frutos. Não é isso? Em resumo, é esse o conceito de discipulado, de uma forma genérica. Um crente mais antigo cuidando de um crente mais novo, até que o crente mais novo passe a dar frutos. Agora vamos para outro, esse é o processo geral. Veja que esse cuidado, esse processo pode demorar dias, pode demorar meses, anos, não é? São casos individuais que estão sendo tratados a partir de agora. Dentro do discipulado, vamos para as fases do discipulado. Não vou citar todas, vou citar algumas delas. Vamos desde o momento da conversão do novo convertido. Só relembrando algo que nós já sabemos. Uma pessoa aceita Jesus aqui, levanta a mão, a Igreja da Glória a Deus, ela tomou a decisão por Cristo e para Cristo na vida dela. Aceitou Jesus. Só que vocês vão concordar comigo, e aí eu disse para vocês que eu vou ser o mais prático possível, que, digamos, 98% ou mais das pessoas que levantam a mão na nossa igreja, elas precisam ser assistidas acerca da decisão que elas tomaram, porque elas não sabem explicar, a maioria delas, o que elas acabaram de fazer. Quer ver uma coisa? Se alia muita decisão para Cristo pela prática, do dia a dia. Aceitei Jesus. Aí no lugar de pensar na vida espiritual, vai dizer, mas eu cheguei em casa, está lá as contas para pagar, está lá a família dando trabalho, está lá os vizinhos incomodando, não mudou nada. E se ela não for cuidada de imediato, o que é que acontece? Se desvia. Sem contar que quando a pessoa chega, vai dizer, meu Deus, eu não acredito, pastor Zimmermann, que eu tive essa coragem de chegar ali na frente e levantar a mão no meio daquele povo gritando. O que é que eu fiz? Ela não sabe o que fez. Não sabe ao certo o que é aceitar Jesus. Presta atenção, irmãos. Essa pessoa precisa ser consolidada na decisão que ela acabou de tomar. Ela se decidiu, mas ela ainda não tem firmeza. Isso é uma coisa individual, ele precisa ter convicção da decisão que ele acabou de tomar. Aí nós tomamos várias iniciativas, por exemplo, visita 24 horas, ligações telefônicas, mensagens. Agora o WhatsApp melhorou bastante a nossa vida, não é? Nesse sentido, basta chegar a algum lugar que tem uma rede aberta, começa a mandar mensagem lá. Não é? Precisa consolidar. Consolidação é algo que, irmãos, individual. A pessoa precisa ter certeza da decisão que ela acabou de tomar. Agora preste atenção. Essa certeza, para alguns, ela vem de imediato, ou essa certeza ela pode demorar algum período. Vocês concordam comigo? Esse é o processo da consolidação, que está inserido dentro do contexto do discipulado. Vocês estão me entendendo? Então, se alguém perguntar, vou resumir, o que é consolidação para os irmãos vão lembrar, é algo individual da pessoa, do indivíduo que está aceitando Jesus em relação à fé, à decisão que ela acabou de tomar. Agora vamos começar o nosso assunto agora. Eu não vou falar de consolidação. O meu assunto é integração. Vocês vão concordar comigo? Vamos para a prática do assunto, da coisa, que
muita gente consolidada, inclusive, não está integrado na igreja. Eu vou falar, se a consolidação é algo individual, a integração diz respeito à coletividade. Ou seja, a integração diz respeito à vida do novo convertido para com a igreja. Vocês concordam comigo nesse contexto? Que tem muita gente consolidada, mas que não está integrada à vida da igreja? Concorda? Só quem concorda, diga amém. Sejam meus amigos. Digam amém comigo. Então tem muita gente que não está integrada, ou seja, que não é participante da igreja. Veja, irmãos, que aqui eu estou tentando me aprofundar ao máximo no assunto. Vamos integrar as pessoas à igreja. Vamos tornar as pessoas participantes da vida da igreja. Por quê? Ninguém sobrevive muito na fé se não estiver integrado à vida da igreja. É na igreja onde nós crescemos espiritualmente, intelectualmente. Sabia disso? É na igreja onde nós nos aproximamos mais de Deus. Não existe um cidadão que consiga orar na igreja, orar em casa da mesma forma como ora na igreja. Lá em casa nós mantemos todos um padrão de prudência, embora toda a família seja crente. Eu mesmo sou assim. Quando eu chego na igreja, meu irmão, que eu vejo aquela multidão orando, eu me empolgo também e começo a gritar também no meio. Chega aqui, Deus, abençoa, manda fogo. Não é? Na minha casa eu não posso orar assim, que os vizinhos vão ouvir isso e vão dizer, ih, rapaz, manda fogo tem um sentido, não é? Duplo. Abençoa, manda fogo na minha esposa. Jesus, converte esses irmãos. Não é? Então preste atenção, queridos. Integrar as pessoas à igreja. Sabe por que esse assunto é bem amplo? Porque se nós olharmos na igreja, preste bem atenção, se nós olharmos na igreja, olharmos assim, vamos dar uma visão geral na nossa igreja agora. Cada um na sua própria igreja. Não estou falando mal da igreja, porque de igreja ninguém fala mal. A igreja é a noiva do Cordeiro. Ai de quem toca na noiva do Cordeiro. Olha para mim, agora você olhar para a sua igreja. Você concorda comigo que não são só novos crentes que precisam ser integrados? Tem muito crente antigo que não está integrado na igreja, que não é participante do dia a dia da igreja. E sabe por que esse assunto é importante no contexto do discipulado? Porque na maioria dos casos, são essas pessoas que não vivem o dia a dia da igreja que atrapalham o nosso trabalho de discipulado todos os dias. Essas pessoas precisam ser trazidas à vida da igreja. Olhe para mim, vamos olhar para as pessoas como discipuladores. Você sabe como discipulador? Como uma pessoa que não tem a visão de discipulado, um crente que dá trabalho na igreja, como disse o pastor Sinfrônio agora há pouco, ele começa a orar para a pessoa ir embora. Tira daqui, Jesus, expulsa, queima ele, né? Leva para bem longe. Para o discipulador, não. Sabe qual é o problema dele? Ele precisa ser discipulado, precisa ser integrado à igreja. Se você pegar a pessoa mais problemática da igreja e você trouxer para perto de você, para ele ser um discipulador, ele vai se transformar num crente exemplar e vai glorificar a Deus em todo lugar que ele esteja. Agora preste bem atenção, como identificar uma pessoa que não está integrada, que não faz parte da vida da igreja? Aí é onde nós vamos quebrar o primeiro tabu. Se eu perguntar, a maioria das pessoas vão dizer, é só olhar para os usos e costumes. Vão jogar a culpa nos usos e costumes. Não, vamos além, irmãos. Por sinal, vou dizer uma coisa a vocês, desde já. Ah, pastor Mário Sérgio é liberal. Aqui o presidente depois chamar a atenção dele. Não sou liberal não, sou radical, meu irmão. Tem um cara de radical? Eu sou radicalíssimo, tradicionalíssimo, assembleano. Não mudo não. Se olhar minha esposa no cabelão, meu irmão, ai dela se ela botar a tesoura ali. Mas preste atenção, vou revelar um negócio para vocês. Sabe quantas vezes eu já falei de usos e costumes na minha vida na igreja? Nenhuma. Sabe qual é o segredo? Ensinar a Bíblia. Ensinar a ser crente. Aí as pessoas naturalmente, pelo poder da palavra e atuação do Espírito Santo, elas vão sendo moldadas e transformadas, irmãos. É verdade. Então essa é a única coisa que eu não vou mais citar aqui. Preste atenção. Como é que a gente identifica uma pessoa que não está integrada? Porque o tempo corre. Primeiro, olha para mim, não é participante de nenhuma atividade da igreja. É aquela pessoa que sempre está no canto, acaba o culto, vai embora.
não tem relacionamento dentro da igreja, não tem vida fraternal. Quando você vê alguém assim, nesse sentido, se aproxime dele, que é uma pessoa potencialmente tendencioso a ser problemático para você, atrapalhar o seu trabalho. Uma pessoa que não quer ter responsabilidade na igreja. Eu falei ano passado aqui, um crente pentecostal que se preze, ele não sobrevive sem o microfone da igreja. Sejam sinceros comigo, eu estou mentindo? Quer matar um crente pentecostal genuíno? Nunca dê oportunidade para ele fazer uma oração. Pelo menos, todo crente que tem o Espírito Santo de Deus, já observou? Os cantores, que a gente tem, a maioria de nós nunca estudamos música, mas vamos cantar o hino da harpa, aí que a gente quer ser um Jairo Espíndola da vida, toda hora, fazendo falsete com a voz, e às vezes até cantando com a harpa, com partitura, como se entendesse alguma coisa. Mas está no nosso coração, não é? Outro dia um pastor falou, não sei se ele está aqui, foi lá no fórum, ele disse que um irmão da igreja dele, um dia viu quando ele foi trocar a bombona de água. Aí ele disse que o irmão se aproximou dele e disse, pastor, o senhor me autoriza a partir de hoje ser o responsável pela bombona de água? Ele disse sim. Aí o irmão disse, pronto, a partir de hoje esse é o meu ministério na igreja, o ministério da bombona de água. E ele disse que o irmão todo orgulhoso está lá, sempre olhando para o gelágua. Quando falta a bombona, ele vai lá e troca. Mas você já observou que um crente pentecostal é assim? Ele anseia, meu irmão, por uma função na igreja. É verdade, ele não sobrevive se ele não fizer parte da obra de Deus. Está aqui, o irmão trouxe água, eu pensei que eu não ia ganhar água de coco no congresso. O irmão trouxe água, ele nem que seja, não pastor, eu não sou responsável por levar água, mas por lavar o copo. Esse vai ser meu ministério. Um crente que abre a sua boca e diz assim, eu não quero cargo na igreja, ele está com algum problema. Sejam sinceros comigo, tá certo? E não se deixe levar por chavões que o povo diz por aí, porque na prática essa é a verdade, tá certo? Então, tem problema problema doutrinário, não sabe a Bíblia, não tem relacionamento, não quer ter cargo na igreja, não quer ter função na igreja, não se envolve com as pessoas, não tem um laço fraternal, significa que não está integrado ao dia a dia da igreja. Precisa, meu irmão, de uma providência urgente, e nós do discipulado somos as pessoas ideais para tratar com essas pessoas. Nós somos chamados para tratar com elas. São as pessoas que nós temos que abraçar. Então perceba que na igreja ninguém pode ser descartado. Olhe para mim, não sei se você percebeu, mas eu estou ampliando o trabalho do discipulado nesse momento. Se era lidar somente com novos convertidos, agora nós temos outro grupo de pessoas dentro da nossa igreja, que nós temos que abraçar e trazer para perto da gente, para que um dia sejam grandes discipuladores. Concorda ou não? Eu coloquei aí algumas verdades no material, não sei se eu vou falar todas elas. Vou falar, vamos lá, vou começar a falar. Irmãos, discipulado todo mundo já sabe, mas eu vou tratar de integração. Integração é um trabalho de todos. Se discipulado é um trabalho de todos, e a integração faz parte do processo do discipulado, então todos nós devemos estar envolvidos com isso. Quando você identificar alguém que se encaixa nessas condições que nós estamos falando aqui, você deve abraçar essa pessoa e deve cuidar dessa pessoa, integrar ela à igreja, para ela não ser problemática. Agora, isso é uma coisa séria, irmãos. Eu falo de uma forma feliz e às vezes até extrovertida, porque eu estou vendo, principalmente quando eu vejo alguém dormindo. Aí eu não vou gritar para não me chamar mais educado, mas aí eu faço vocês irem um pouco. Mas o negócio é sério, tá certo? Todos nós podemos ser um agente de integração. Ou seja, integração não é, assim como discipulado, não é uma função, aqui já foi dito, do departamento ou do líder somente. Sinal, eu vou abrir um parêntese, que eu falei também essa semana. Líderes que me surpreendem, que querem ser o único discipulador da igreja. Meu Deus do céu. Não é, irmão, é uma missão da igreja, todos devem discipular. Olha para mim, vou falar uma coisa séria para vocês. Vocês acham que
por algum motivo, digamos que eu tenho 2 horas para falar, que eu não tenho. E digamos que o nosso pastor presidente que aqui está, tenha 1 hora para falar. Falei mais que ele. Eu tive 2 horas, o pastor só teve 1. Geralmente é assim, a gente é assim na igreja, né? O povo quer falar muito e não quer que a gente fale demais. Mas preste atenção, existe alguma possibilidade de eu tomar o lugar do meu presidente? Mesmo falando mais que ele? Num evento como esse, por exemplo, várias pessoas de fora, e eu tive mais tempo que o presidente para falar. Existe alguma possibilidade de eu tomar o lugar do presidente por isso? Nenhuma, irmãos, nenhuma. Nem se passa pela cabeça de um louco uma história dessa. Agora, por que tem discipulador com medo de perder o lugar? Eu vou dizer, eu recebi lá na igreja outro dia, pastor Rodrigo, uma pessoa de outra religião, um religioso aí que anda na rua toda semana com um livrinho vendendo folheto para o povo. Aí eu estava lá limpando a igreja, lá na frente da igreja, aí ele achou de tentar me ganhar para a religião dele, né? Aí ele chegou ali, conversou, tal, fez 2 perguntas, eu respondi com mais 3 perguntas em cima. Aí ele viu que não estava lidando com qualquer pessoa e disse, você deve ser obreiro dessa igreja. Eu disse, irmão, estou aqui, pela misericórdia de Deus. Você é do norte, sou. Aí ele tentou jogar mais 2 perguntas, pensando que eu era besta, eu respondi com mais 5, senta aqui, que eu vou lhe ganhar para Jesus. Aí ele ficou meio assim, tentou correr, os obreiros já vieram ali em minha volta também. Eu digo, não, antes que ele apanhe, eu disse, o que é que eu posso lhe dar de presente? Eu disse, me dá uma Bíblia dessa sua. Ele disse, por quê? Eu disse, não, para eu falar mal de você, eu tenho que saber primeiro o que é que você fala. Ele me deu uma Bíblia dele de presente. Deu uma Bíblia dele de presente. E para a glória de Deus, ele voltou depois, ficou tão sem jeito, voltou para tentar me fazer outras perguntas e ficou ali pelo culto. Hoje é crente lá da igreja. Estou com vontade de apresentar ele como auxiliar de trabalho, inclusive. Que está um excelente crente, meu irmão. Prestativo que só a graça de Deus. E mais, quer ver? Vou chegar onde eu quero chegar. Convencendo outras pessoas para vir para a igreja. Enquanto eu estou aqui agora, ele mandou já algumas mensagens para mim. Quem quiser ver no meu celular vai ver o que o abençoado está fazendo. Ele está lá entregando o livro de Marcos e convidando pessoas para estarem no culto à noite. Agora me diga uma coisa. Existe alguma possibilidade desse abençoado tomar meu lugar na igreja? Porque eu estou aqui, ele está lá na minha igreja, fazendo o papel da evangelização? Nenhum, meu irmão, não existe. Todos nós somos discipuladores. Aí eu disse para ele, eu lembro que antes dele aceitar Jesus, uma das coisas que eu disse para ele foi assim, olha, se você está incentivando o povo a ler a Bíblia, está vendo esse morro todinho aqui? Se você conseguir que 50% desse povo ler a Bíblia, meu irmão, até eu vou me converter à sua religião. Porque eu vou dizer que você é um herói. Aí começou com ele, todo dia ele diz, pastor, estou lá, eu creio que eu vou chegar na meta, 50% do morro vai ler a Bíblia. Eu digo, pronto, bom que eu não preciso aceitar, que eu já sou crente, salvo. Então, queridos, integração é um papel de todos nós, todo mundo já sabe disso. Segundo, vamos lá, a nossa meta, a nossa famosa meta, sabe por que eu coloquei essa história de meta aqui? Porque ainda tem pessoas sendo levadas pela conversa, que discipulado é um trabalho a longo prazo. Irmãos, vocês já ouviram isso? Discipulado é um trabalho a longo prazo, irmão. Você vai começar agora, daqui a 10 anos você vai começar a ter resultados. Que conversa é essa, meu irmão? Isso é coisa de quem nunca discipulou ninguém. Quer ver uma coisa? Olhe para cá, vamos para a prática, vamos para o dia a dia, vamos para conversar com quem vive o discipulado todo dia. Olhe, pela experiência prática, eu vou dizer para você, a gente pega aquela revistinha, Conhecendo o Amor de Deus, e vai lá dar a revistinha para a pessoa na casa dela. A pessoa nunca entrou numa igreja. Eu não sei com vocês, eu não sei se é diferente lá na minha igreja, mas pela prática, está ali o pastor Médici, que é o líder aqui da sede, e também pode testemunhar disso. Eu nunca cheguei na 4ª lição para a pessoa não já ter sentido o desejo de estar na igreja, congregando. Quando chega na 4ª, eles já estão pedindo, você me leva para a igreja, na 4ª no máximo.
O Senhor me leva para a igreja. E talvez por ser um processo, digamos, talvez pelo discipulado ser um processo sutil, digamos assim. Sabe o que a igreja vê do nosso trabalho, meu querido professor Gandra? Sabe o que a igreja vê do nosso trabalho? Eles veem o que acontece no culto. Sabe o que a igreja vê do discipulado? Quem não faz discipulado, eles veem o grupo Novo Viver cantando. Aí eles dizem assim, eles começam com 3, no outro culto já tem 10, no outro culto já tem 50. Aí ele diz, fruto da nossa oração. De fato não deixa de ser, né? Nós estamos pagando preço, por isso está vindo gente para a igreja. Mas ele não vê o trabalho dos discipuladores que está indo lá dar a revistinha. Porque é um trabalho sutil, é um trabalho de bastidores. E por ser um trabalho dessa natureza, aí as pessoas começam a dizer, quem não vive discipulado, diz, é um trabalho a longo prazo. Não, meu irmão. Você quer ver a sua igreja crescer? E eu sou contra quem diz que a igreja só cresce quando tem qualidade. Porque se você for esperar a qualidade do mundo, você não vai ter nenhuma. A pessoa primeiro tem que aceitar Jesus. E depois ela começa a ser trabalhada pelo Espírito Santo até ser uma pessoa de qualidade. Nós temos que buscar números? Temos. Então qual deve ser a nossa meta? Ganhar o mundo inteiro para Jesus. E mais, que todos permaneçam na igreja, integrados na igreja. Participantes do dia a dia da igreja. Ano passado eu exercitei, pastor Joel, com o povo aqui. Nossa meta deve ser 100% de integração. Quem estava aqui ano passado ouviu isso. Bota isso na sua cabeça. A meta do discipulado, que deve ser perseguida dia e noite, deve ser 100% de integração. De ontem para hoje eu não dormi. Não dormi. Eu estava ali agora há pouco. Alguns perceberam que eu vi um anjo ali agora há pouco. Fechei os olhos, vi um negócio azul, abri. Aí, não, vamos levantar, acho que alguém tire foto minha. Aí saí lá, passei água no rosto e voltei. Mas sabe por que eu não dormi? Porque eu soube de um obreiro lá da minha igreja que está fraco na fé. Aí saiu, sei lá para onde. E, irmão, enquanto eu não achei esse cidadão, eu não consegui dormir. Só que o pior é que quando eu achei ele, já era 7 horas da manhã. Aí eu só fiz tomar um banho e vim para cá. Porque quem vive o discipulado desenvolve um senso natural de incômodo enquanto os 100% de permanência não é alcançado. Eu vou confessar uma coisa para vocês. E eu sei que tem muitos irmãos aqui que são semelhantemente, que sentem a mesma coisa que eu. Eu já pedi ao meu pastor presidente algumas vezes para não viajar. Pastor, eu não quero, me dispense, eu não quero não, me dispense da viagem, e os motivos eu não posso dizer, mas em resumo, sabe qual era o motivo? Era que eu tinha que cuidar de alguém lá na minha igreja. E eu não fico, irmão, satisfeito, enquanto eu não vejo a pessoa sentada no banco da igreja, dando glória a Deus e aleluia comigo no culto. Aí a nossa meta deve ser 100% de permanência. Eu vou pular para eu chegar lá nos nossos objetivos. Deixa eu falar de algumas coisas negativas, para nós não só falar de coisa boa, só para a gente analisar a nossa função de integração. Quer ver uma coisa? Quais são alguns dos elementos que mais atrapalham o processo de integração? Porque a integração na igreja, irmãos, por vezes ela pode ser, digamos, frustrante. Decepção no processo. Vamos supor, a pessoa está lá caminhando, assume uma responsabilidade de cantar, por exemplo, no grupo Novo Viver da igreja, mas daqui a pouco, por algum motivo, a pessoa sai. Bote na sua cabeça a seguinte verdade. Quem trabalha com discipulado, a Bíblia fala que nós andamos na contramão do mundo. Eu não quero e nem posso mudar o que a Bíblia diz para adaptar, porque eu ia dizer assim, quem faz discipulado anda na contramão da igreja, muitas vezes. Porque pense num trabalho fadigante, sutil, de bastidores e às vezes extremamente cansativo.
É todo mundo que tem paciência de passar a noite inteira procurando uma pessoa que se desviou da igreja? Quando bate o cansaço, muitos diriam assim, não, deixa morrer para lá. Já fiz minha parte. Já fui em 2 lugares, não achei, que morra. Que vá para o inferno. Mas o discipulador não, a gente vai atrás. O processo de integração é cansativo. Primeiro, porque por vezes ele é decepcionante. Tá certo, irmãos? Nós vamos... Oxe, eu ganhei água, tu vem tomar de mim? Ah, sim. Sei que você ia tomar água. A minha alegria durou bem pouco. Olha para cá. É decepcionante, irmãos. Não é fácil você trazer uma pessoa para a igreja e a pessoa sair de novo, não é? Parecia que estava tudo bem. Aí a pessoa saiu da igreja de novo, foi embora para o mundo. Não é triste? Não dá uma tristeza no coração da gente? Aí você vai atrás de novo, aí a pessoa... Primeira coisa, o elemento negativo mais comum da integração. Primeiro é a decepção que nós temos e nós somos muito frustrados. Quem faz discipulado precisa saber disso. Porque senão não vai cumprir o papel do discipulado. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu vim pregar aqui em Joinville, eu contei a história do irmão que eu peguei, que entrou bêbado na escola dominical. E quiseram colocar ele para fora, eu disse, não, ele fica. Mas era um irmão assim, olha a qualidade do irmão que eu fui lutar por ele. Era um irmão que a gente trouxe para a igreja, aceitou Jesus. No outro culto eu vim chegando na igreja, ele estava tomando cachaça vizinho à igreja, na calçada. Aí eu fui lá, peguei, trouxe, botei dentro da igreja de novo. Aí ele saiu de novo. Aí eu trouxe algumas vezes, um dia quiseram expulsar ele da escola dominical. Aí eu fui comprar briga por ele. Eu lembro que pessoas diziam, mas esse homem não vale nada e tu vai brigar com o irmão no ministério. Não estou mandando ninguém brigar. Mas eu disse, não, ele fica, ele não sai. E eu vim morar aqui em Joinville e aquele homem foi uma das pessoas que eu indiquei para me substituir lá como coordenador geral do discipulado, para a glória de Deus. Porque se transformou num grande discipulador. Mas antes, haja decepção que eu tive com aquele homem. Eu vou confessar aos irmãos que teve a hora que eu pensei em fazer a oração de saculejo por ele. Eu pensei em pegar ele, sabe? Oração de saculejo. Balançar e dizer, será que tem alguma coisa viva dentro desse homem? Mas valeu a pena, irmão. Valeu a pena. Os cabelos brancos na cabeça que nasce. Segundo, o preço do discipulado. Vamos adiantar o preço do discipulado. Irmãos... nós temos que abrir mão das nossas próprias vaidades. Vale a pena lembrar isso? Vale, porque não foi dito ainda no congresso, mas eu vou dizer. Não é? Eu notei algumas coisas para lembrar aos irmãos. As nossas próprias vaidades. Quando se assume um discipulado, quando se assume uma pessoa para integrar a vida da igreja, não se pode desistir dela por nenhum motivo. Não se aconselha ninguém citando exemplos pessoais. Quem estudou aconselhamento sabe disso. Mas, deixa eu abrir uma exceção. Os professores vão me perdoar por isso. Mas eu vou dizer, uma grande mágoa do meu irmão mais velho até hoje, é porque eu não fui para o aniversário de 1 ano da primeira filha dele. Agora, sabe por que eu não fui? Porque naquele dia tinha um homem lá no favelão da cidade de Parnamirim, que eu tinha que visitar ele para dar o discipulado. Aí eu fiquei lá dentro de casa, eu disse, Thaís, e agora? Vou ou não vou? Aí ela disse, Mário, seu irmão vai ficar triste. Mas daqui a pouco ela mesma dobrou o joelho e disse, vai embora cuidar do irmão, do novo convertido. Porque corre o risco de você não ir, ele se entristecer e ele se desviar. E você vai ficar com a dor na consciência. Não se pode desistir. Segundo ponto é o preço do discipulado. Nós temos que pagar um preço, irmãos. Mas vale a pena pagar um preço? Olhe, nós não somos salvos por obras, mas um dia nós vamos ser julgados por elas, irmãos. Vale a pena, meu irmão, sofrer, pagar um preço. Vale a pena você pagar um preço. O preço que você paga hoje, você vai ver alguns dias depois quão é recompensador você pagar aquele preço. Eu contei aqui, contei lá no seminário de liderança, pastor Sérgio, que no dia que eu ganhei uma pessoa para Jesus que me deu um abraço que eu nunca esqueci na minha vida. 3 murros que ele deu nas minhas costas. Pá, né?
drogado, gordo assim, terceiro dan de judô. E um homem, um monstro, um animal, batendo nas pessoas na rua. Deus nos deu graça, a gente foi lá, deu um abraço nele, era o que ele precisava, aceitou Jesus, embora nesse momento eu esteja sentindo a dor nas minhas costas, daquelas 3 pancadas. Mas no dia que eu estava saindo de casa, e houve quem dissesse, mas vai cuidar desse homem, vou cuidar dele. No dia que eu estava saindo de casa, ele saiu de Natal para São Paulo para trabalhar na fábrica da GM, o Tiago. Eu estava saindo de casa para ser consagrado diácono, lá em Natal. Parei o carro na calçada da minha casa. Meu telefone tocou, era de São Paulo. Aí eu disse, São Caetano do Sul. Eu disse, deve ser Tiago. Aí eu olhei para minha esposa, o que será que Tiago está aprontando? Eu e minha esposa, de mão dada, ali chorando, porque ela disse, Mário, é uma honra ser consagrado na igreja, a diácono, e a gente agradecendo a Deus, falando língua estranha. Aí eu atendi o telefone, botei no viva voz, fala gordo, o que é que tu está aprontando? Fala logo, que eu estou com pressa. Aí ele disse assim, meu presidente, se referindo, porque eu era líder, fui líder de jovens, líder de mocidade. Ele disse, meu presidente, eu estou ligando porque eu louvo a Deus pela sua vida. Eu disse, por quê? Ele disse, porque valeu a pena aquelas 3 pancadas nas suas costas. Para quem bate, né? Valeu a pena tudo que aconteceu. Porque eu estou, olha o que ele falou, eu estou saindo de casa agora para ser consagrado a pastor em São Caetano do Sul. E sabe o que aconteceu, pastor Sérgio? Uma coisa bonita, que ele voltou para Natal um ano depois. Aí estava lá o Tiago sentado na fileira da frente da igreja, como pastor, e eu lá como diácono, servindo água para ele, sabe? Aí eu chegava lá e ia dar água para ele, aí ele dizia assim, meu presidente, eu não quero, quem sou eu para receber água do senhor? Mas eu ia dar com orgulho, meu irmão, porque é doloroso, tem um preço a ser pago, mas Deus nos dá recompensa, meu irmão, sobre todo o preço que a gente paga para discipular uma vida. Vou lá, vamos adiantar, senão eu vou me empolgando e esqueço o que eu tenho que falar. Vou terminar no tempo, tenho 15 minutos. Olha só, pressão familiar e pressão social. Não é um problema no processo da integração? Pressão familiar, pressão social, tá certo? A família, a sociedade ali influenciando negativamente durante todo o processo. É você querendo trazer para a igreja e a família puxando para fora. É você querendo trazer e lá os amigos empurrando para fora da igreja. Olha para mim, a dor dos vícios, pessoas viciadas. Certo? Viciados. Quando eu digo vício, não incluo só entorpecentes. Hoje, por exemplo, tem os vícios virtuais. Tem ou não tem? Tem os vícios virtuais, irmãos, que são tratados com a mesma seriedade do que uma dependência química. Pessoas que aceitam Jesus, por exemplo, eu vou falar aqui uma coisa forte, posso falar? Olha, vocês vão me comprometer. Vocês querem que eu fale? Eu não vou dizer não. Eu vou falar, que a irmã ali bate em mim. Eu conheço uma pessoa que aceitou Jesus, mas não se libertou do sexo virtual. De ficar acessando a internet para ficar trocando. E é um vício isso, é uma doença que precisa ser tratada clinicamente. E se brincar, se a gente colocar a mão na cabeça, o camarada cai no chão. Vício virtual, e não se deixa, a maioria dos casos não deixa do dia para a noite. E no processo de integração, isso precisa ser identificado, porque a pessoa que tem um vício, ela é tendenciosa a se isolar das demais. Aí ela precisa ser tratada, tá certo? E quando a gente não trata a esse nível de seriedade, a gente corre o risco de perder uma pessoa porque não procurou tratar a ferida que ele traz dentro dele, que é a ferida do vício. Vamos lá, vou adiantar. A tentação do velho homem, irmão. Coisas velhas tentando a pessoa agora na nova fé em Cristo Jesus. Poderia dar vários exemplos de coisas velhas, mas vocês sabem o que é que eu quero dizer, não é? O velho homem, irmão, bate a porta do coração das pessoas todo dia.
Todo dia. Eu ia, no outro dia, num carro com algumas pessoas, que eu fui levar lá no Centro Eventos. Pessoas estavam me ajudando lá. E, de repente, um deles colocou no celular uma musiquinha de capoeira. Né? Aquela música. Aí o outro que estava dentro do carro começou a cantar uma música da capoeira. Começou a cantar. Né? E cantou, e eu disse, rapaz, não é de crente não. Aí ele disse, me perdoe, porque a gente escuta o toque assim, aí já lembra daquela época, né? Poderia citar 15, 20 elementos, e quem quiser saber mais, manda um e-mail para a gente, que nós vamos citar. Deixa eu falar algumas soluções para isso agora, nos 10 minutos que me restam. Deixa eu falar algumas soluções. Vários problemas da integração são tratados porque a integração ela não é trabalhada corretamente, como deveria. Mas eu quero dizer aos irmãos como trabalhar corretamente. O que é que uma pessoa que não é integrada à igreja, que não é participante da vida da igreja, ela precisa saber? Primeiro, eu fico admirado todos os dias com pessoas que convivem dentro da nossa igreja, todos os dias, vêm aos cultos todos os dias, mas se você perguntar para ele, qual é o horário do círculo de oração? Não sei. Tem isso lá na igreja? Todo mundo sabe de caso semelhante a esse. É uma pessoa que não é integrada à igreja. Quem é o pastor da igreja? Sei lá, acho que é um irmão lá. Peraí, é um irmão lá? Não tem alguns casos assim chocantes que você duvida que exista? Quer ver um problema? A questão, quando você vê alguém discutindo muito usos e costumes. Por sinal, eu falei que eu não tocava mais nessa palavra hoje, mas eu vou voltar atrás do que eu falei, muito humildemente, com muita humildade. Mas olha para cá. Por sinal, muita gente que reivindica os usos e costumes não viveram essa época. Não sabe nem do que estão falando. Mas tem ainda problema cultural, irmão. Vamos para cá. Aonde uma pessoa que não é integrada precisa ser trabalhada? Vamos chegar talvez ao ponto principal da minha fala aqui, que é a última do Congresso em relação no sentido das plenárias. Primeiro, todo mundo precisa estar bem informado acerca dos trabalhos da igreja. Todo mundo precisa estar sempre muito bem informado. Algumas providências simples. Não dá, irmão, para parar o culto e ficar... eu dirijo uma congregação, sede e setor. Já pensou parar todo o culto para dizer assim, irmãos, segunda-feira, de segunda a sexta, todo dia a gente tem oração a partir das 5 horas da manhã. Segunda-feira à noite, tem círculo de oração. Adultos, adolescentes e jovens. Terça-feira, aí tem culto de ensino. Quarta-feira, tem ensaio dos departamentos. Quinta-feira, culto da vitória. Aliás, aí eu vou citar as congregações também. Quarta-feira, tem culto na subcongregação tal. Aí na quinta, tem culto da vitória à noite, além da oração. Na sexta, culto na subcongregação. Aí eu vou citar toda essa reza, todos os cultos. 40 minutos de culto, meu irmão. Que o povo foi lá adorar a Deus, ouviu uma palavra de Deus, e eu estou usando o tempo do culto para repetir as mesmas coisas. Providências simples, vamos lá. Irmãos, um folheto, talvez, informando os horários do culto, ou uma placa. Eu mandei colocar a minha placa bem na entrada, uma na entrada e uma na saída. Agora eu quero uma coisa chocante, que é o povo chegar e ter que olhar para ela. Aí, Deus é tão bom que passou um homem num carro lá, aí me deu, pastor Sérgio, ele parou o carro lá na frente e disse assim, eu tenho um negócio aqui que eu acho que vai servir o senhor na igreja. Ele não é nem crente. Deus ainda usa, né? Aí ele me deu um negócio daquele de madeira, desse tamanho, que abre no meio assim, de propaganda. Aí ele disse, isso aqui era do meu comércio que eu fechei. Serve para o senhor aí? Serve. No outro dia não deu outra. Mandei lixar, um abençoado, outro pintor, está lá a programação do culto. Todo dia eu boto num canto diferente. E quando a pessoa sobe a escada, dá de frente com ela. Vê lá a programação da igreja. Não é? Precisa ser informado dos trabalhos da igreja. Deixa eu tocar num ponto mais sério, irmão. Ponto mais sério. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nunca a falta de respeito bateu tão forte a porta da nossa igreja como tem batido nos dias atuais.
Pessoas que não sabem tratar obreiros, já observou? Que não sabem lidar com a liderança da igreja. Pessoas que tratam o pastor como... Uma vez uma pessoa chegou lá e disse assim, lá em Natal, lá de onde eu vim, não foi aqui não, falar mal de lá. E disse assim, Raimundo vai estar aí hoje. Aí eu disse, que Raimundo? Raimundo vai estar aí hoje. Eu disse, Raimundo? Sim, Raimundo. Quem é Raimundo? Pelo amor de Deus. Não, presidente. Você está falando, ele é seu primo? Não, então ele não é Raimundo. E mesmo assim, se ele fosse seu primo, se ele tivesse um mínimo de consideração, ele seria o pastor Raimundo. Vocês concordam comigo? Ele é o pastor. O irmão foi o exemplo do pastor. Vem cá, irmão. Tu que é o autor principal da novela. Do pastor Sinfrônio. Não é? Está aqui o meu pastor, presidente. Aí eu vou passar por ele, ó. Olha só como as pessoas não são integradas na igreja. Pai do Senhor, irmão. Pá. Matou o irmão com uma pancada nas costas. Né? Pai do Senhor, irmão. Cadê o respeito pelo pastor, meu irmão? Concorda comigo? Não é verdade? Né? Muito obrigado, filho. Perdoe a pancada nas costas. Não ele nunca mais vai esquecer. Mas você concorda comigo? É integração eclesiástica. Tem pessoas que não falam sobre a hierarquia da igreja. Por que não falar sobre a hierarquia da igreja? Não é? Olha só, teve uma época, lá de onde eu vim, tem algumas cidades lá do Nordeste que falam lá em nós. Pronto, eu vou lembrar da minha origem, lá em nós. Que não, lá em nós, lá de onde eu vim. E está ali meu primo, ele é de lá também. Lá de onde eu vim, teve uma época que foi proibido cantar hinos de um determinado grupo. E o pastor chegou na igreja, na reunião de obreiros, ele disse assim, olha, irmãos, preste bem atenção. A partir de hoje, na nossa igreja, não se canta mais hinos desse grupo. Porque esse grupo, ele pertence a uma linha doutrinária diferente da nossa, está confundindo os nossos irmãos. Se alguém souber, não diga o nome. Pelo amor de Deus. Mas até porque eu não vou dizer. Se alguém disser, é mera suposição. Mas ele disse assim, enquanto nós cremos, por exemplo, na Trindade, esse grupo é unicista. Eles dizem que não existe o Filho e o Espírito Santo. Então, nós não vamos cantar mais em nossas igrejas. Agora que vocês chegarem na igreja, olha o que o pastor disse, vocês expliquem às pessoas que é uma questão doutrinária, vamos proteger a nossa igreja, vamos ensinar corretamente. Aí saiu daquela reunião e eu fui para uma congregação. E quando chegou lá, o pastor da igreja não estava, o abençoado foi dar o recado, disse assim, irmão, vamos orar pelo nosso presidente. Porque ele disse que a partir de hoje não se canta mais música desse grupo aqui. Aí criou aquele tumulto na igreja. Eu não concordo muito, mas ele disse e criou aquele, meu Deus! Aí tinha a pessoa que gritava lá, sai em nome de Jesus! Empecilho! Mas é verdade, irmão. Mas presta atenção, tudo isso porque as pessoas não são orientadas. A igreja tem uma hierarquia. Não é verdade? A igreja tem uma hierarquia. Não foi o pastor da igreja que mandou. E simplesmente ele não mandou, ele ensinou, ele disse o motivo. É para proteger a igreja. A hierarquia da igreja, desde a presidência, líder, tal, muita gente não sabe disso. E não se fala isso mais para os novos convertidos. E não se fala isso mais nas igrejas, para os irmãos. Estou acompanhando o meu tempo, ainda tenho 5 minutos. E nesses 5 minutos que me restam, eu vou falar da questão doutrinária, irmãos. O que é a nossa doutrina? Vamos para cá, vamos para cá. Eu falei para vocês que eu sou radical, e eu sou mesmo. Olhe para mim, vou falar o que é doutrina. Doutrina é um ensinamento bíblico. Nós temos um ponto, nós temos um credo oficial.
não é? Nós temos um credo oficial, que nós seguimos, é a doutrina da nossa igreja. Quer ver uma coisa? O glória a Deus que a gente dá no culto está na Bíblia. Não é invenção nossa da igreja. É verdade, irmãos. Tem coisas que a gente faz, aliás, a gente não, vamos tirar dessa. Tem coisas que se faz hoje em dia que não são elementos do culto. Quer ver eu criar uma polêmica aqui, mas ninguém vai discutir comigo, só vão ouvir. Olha, eu vou falar uma coisa chocante. Quer ver uma coisa? A dança. A dança, tem gente que adota nos cultos aí, não é um costume nosso. E também, biblicamente, não é um elemento do culto. Tem um pastor norte-americano que até pouco tempo ele estava oferecendo $10.000 para quem provar para ele que a dança é um elemento bíblico do culto. O pastor Antônio Gilberto, pastor Elinaldo, lá de Parnamirim, de onde eu vim, ele ofereceu outro dia R$30.000 para quem provasse para ele que a dança era um elemento do culto, biblicamente. Eu acredito que ele não daria R$30.000 de graça, assim, se não tivesse certeza do que estivesse falando. A nossa doutrina, nunca se falou tão mal do batismo no Espírito Santo como tem falado hoje. Por quê? Falta integração doutrinária. Em como que nós cremos no batismo no Espírito Santo? Nós cremos no batismo no Espírito Santo com a evidência inicial do falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo nos conceda que fale. É esse o batismo no Espírito Santo que a gente crê, genuíno, bíblico, que não apaga fogo de ninguém, que acende mais, meu irmão. É verdade, mas você já observou? Por que tem muita gente dando trabalho hoje em dia acerca desse assunto? Porque não está integrado o quê? Doutrinariamente. Porque não está sendo ensinado acerca da verdade. Eu poderia citar vários outros pontos, mas eu não vou citar. Os irmãos já entenderam o que é isso. Tá certo? Socialmente. Quer ver uma das funções do Grupo Novo Viver? Vocês aprenderam, quem fez lá a oficina do Grupo Novo Viver, o Dr. Jabes certamente falou para os irmãos, eu sei que ele sempre fala, está no material dele. Uma das funções do Grupo Novo Viver é desenvolver relacionamentos fraternais. Há quem diga assim, você não veio ao culto para rever um amigo. Na verdade, o objetivo principal da nossa vinda à igreja, aos cultos, a seminários como esse, é adorar o nome do Senhor Jesus. Que é isso que nós somos, adoradores do Senhor Jesus. Mas também, irmãos, para rever amigos. Isso é uma coisa sadia, desenvolver relacionamentos fraternais. Tá certo? Rever os amigos, sim. Olha, tem tabus que nós precisamos passar por cima deles, atropelar eles, para eu terminar aqui meu discurso. Quer ver um deles? Eu conversava hoje, na hora do almoço, com o pastor Jonathan, lá do União da Vitória. Quer ver uma coisa? Eu ouvi uma vez uma pessoa dizer assim, lá na minha igreja falaram, para minha decepção, e no outro culto eu tive que ir com muita elegância, para não parecer que eu estava rebatendo a irmã. Mas ela disse assim, olha, a igreja não é creche. Digam aos seus pais em casa, ela disse para as crianças. Se seu pai está vindo lhe deixar na igreja, ele solta na igreja e vai para casa, diga a ele, minha igreja não é creche, o senhor tem que estar lá comigo. Eu achei muito forte, sabe por quê, irmãos? Porque se eu estou aqui hoje é porque um dia o meu pai fez a minha igreja de creche. Eu senti aquilo no coração, pastor. Porque veja que o discipulado é algo individual, é um relacionamento individual. Eu não posso chegar aqui e ditar uma regra e dizer, não, você vai ter que fazer assim, não. Eu dou as orientações, eu traço as diretrizes, eu conscientizo acerca do que tem que ser feito. Agora, presta atenção, eu fui lá no outro culto e disse, irmã, é assim, irmãos, olhem para mim, todo mundo olhe para mim, as crianças, olhem tudinho para mim. Eu termino a escola dominical da minha igreja, sempre assim, eu canto o hino do cantor cristão, e as criancinhas correm tudo para a minha volta, tudinho. Todo domingo eu faço isso. Vamos encerrar a escola, irmão, vamos ficar de pé. Aí eu pego o microfone e começo. Vinde, meninos, vinde a Jesus, Ele ganhou-vos bênção na cruz. Aí eles correm tudinho ao meu redor. Fica aquela multidão, caramba de menino lá. Aí todo domingo eu faço a mesma pergunta para eles. Quem gostou da lição? Aí eles, amém. Eles esperam que eu faça isso todo domingo já.
Aí eu disse, quem pode me dizer o título da lição? Eu escolho um, aí eles falam. Agora vamos responder uma pergunta. Por que não tem mais criança na escola dominical? Aí eles no coral respondem, porque os pais não trazem. Todo domingo eles respondem essa pergunta, porque os pais não trazem. Tem uns mais espertinhos já, está começando a pensar que diz assim, é porque o pai e a mãe não trazem. Né? Não entende bem, não distingue bem ainda os termos. Mas olhe só, aí eu disse para os irmãos, você vê aquilo ali no domingo? Muitas daquelas crianças ali, os pais não estão na igreja. Quando são crentes, nós orientamos assim, ó irmãos, o ideal é que você venha para a escola dominical acompanhando seu filho. O crente não pode ficar em casa na escola dominical, tem que estar na igreja, no horário da escola. Aí eu digo isso para eles. Mas mesmo assim, nós temos que admitir alguns casos. Vamos supor, um crente pai que trabalha, que não pode estar na escola dominical com o filho, ou que recebeu, digamos, ou está tratando de um caso urgente, que não pode estar na escola dominical, vou crucificar ele? Não, então veja que tem que ter cuidado com o que fala. Eu disse agora, vocês que os pais não são crentes, eu quero dizer uma coisa para vocês. Sabe por que o pastor de vocês está aqui hoje? Sabe por que recebeu a responsabilidade da igreja de liderar essa congregação? Porque um dia o meu pai fez a igreja de creche. Eu sou de uma família de 5 irmãos, tem 2 mais velhos e 2 mais novos, eu sou exatamente do meio. Os 2 mais velhos e 2 mais novos iam para a praia, que a gente morava de frente à praia. Jogar bola, brincar, mas meu pai dizia, não, você tem que ir para a igrejinha primeiro. Chamava igrejinha. Tem que ir para a igrejinha. Aí me deixava na escola dominical, depois ia me pegar lá. Mas graças àquela atitude, irmãos, eu estou aqui. Então veja, cuidado com os chavões que são citados. Eles atrapalham a integração. Tá certo? Então, a integração social, ela é importante, emocional e também, queridos, a cultural. A integração cultural. Nós não podemos escolher pessoas para ganharmos para Jesus. Vocês concordam? Não podemos escolher pessoas. Toda pessoa é uma alma para Jesus. Toda pessoa, irmão, é uma alma que deve ser integrada à igreja. Olhe, eu vou responder uma pergunta que tem muitos aqui que me fizeram essa pergunta já essa semana. Nós estamos preparados, irmãos, para receber esses grupos atuais na igreja? A igreja está preparada para receber homossexuais, drogados, sei lá, pessoas de outra religião? Está preparada? Qual a opinião de vocês? Está preparada, sim. Porque o nosso papel, meu irmão, não é olhar o que eles estão vestindo, não. Como discipuladores de Cristo, nosso papel é pegar e dar o discipulado para ele, integrar ele na igreja. Deixa eu contar um caso para vocês, um último caso, no meu meio minuto agora. O pastor Juari já está posicionado aqui. No meu meio minuto, eu recebi um caso de uma pessoa que está congregando comigo e me autorizou a contar isso, que eu tenho esse cuidado de pedir autorização antes de expor as pessoas. Ele trabalha viajando, viaja 2 meses, depois volta, é o trabalho dele. Mas ele tem 98 ou mais, quase que 100% do corpo tomado por tatuagem. Aí ele chegou lá, no dia que ele chegou, misericórdia, esse homem vai ser crente. Veio, aceitou Jesus chorando e tal. E eu cuidei dele, dei o discipulado. Eu mesmo fui lá, dei o discipulado para ele, abracei. E ele gosta tanto de mim que ele corre, me abraça, até exageradamente, sabe? Mas eu deixo, que ele se sente bem daquele jeito, é casado, tem os seus filhos. E ele disse assim, um dia ele chegou para mim e falou o seguinte, eu louvo a Deus pela vida da minha igreja. Veja que ele não citou nem o meu nome. Eu louvo a Deus pela vida da minha igreja, que minha igreja tem uma visão. Eu disse, qual é a visão? Ele disse, todo mundo é importante para Jesus. E eu fiquei feliz com aquilo, que aquilo partiu dele. Aí ele disse assim, agora eu tenho uma proposta para fazer ao Senhor. Disse, qual é a proposta? Aí ele disse assim, é que eu entro em lugares que o Senhor não pode entrar. Eu tenho acesso a pessoas que o Senhor não pode ter. E eu quero que o Senhor me autorize a ganhar essas pessoas para Jesus. É um exemplo de uma pessoa que está o quê, irmão? Passou pelo processo e foi devidamente
integrado à igreja. Naturalmente, ele passa a viver a vida da igreja. Ele passa a sentir o desejo de dar fruto. E para a glória de Deus, me parece que no último ensaio do Grupo Novo Viver aqui, da minha igreja, vou confessar um pecado, o meu pecado. Eu não tinha dito ao pastor Juari isso não. Mas no primeiro ensaio veio mais pessoas. No segundo só vieram 5 pessoas da minha igreja. As 5 pessoas que vieram para o último ensaio, vieram com ele. Ele todo de jaqueta, talvez ninguém percebeu tanta tatuagem só nas mãos dele, que era o que aparecia em parte aqui do rosto. E as 5 pessoas que vieram, foram 5 pessoas que ele ganhou para Jesus e discipulou. Aleluia. Então, queridos, que nós possamos trabalhar o processo de integração da nossa igreja, que é muito importante. Vocês querem saber mais? Digam amém. Amém. Talvez no próximo congresso. Pastor Jori. Vamos orar? Fica de pé comigo. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Eu vou dar a honra de orar por nós, ao nosso pastor presidente que aqui está, e pedir a Deus, irmãos, que trabalhe na nossa vida. Veja que não é um processo fácil, simples. Passamos por frustrações, passamos por problemas, dificuldades. Deus nos dá vitória, mas nós precisamos de muita sabedoria de Deus e de força, irmãos, para continuarmos de pé, firmes no propósito de integrar pessoas ao convívio da igreja do Senhor. Meu pastor. Glória a Deus. Vamos orar. Amado Deus, teu servo ministrou a tua palavra e nós aprendemos ainda mais como integrar as pessoas à igreja, no convívio da igreja. Também, Senhor, o valor que tem todas as pessoas. Deus, que esta palavra fique gravada nos nossos corações, nas nossas mentes, para que possamos sentir esta necessidade, termos esse discernimento, essa visão, e trazermos para o templo, para te servir, pessoas, Senhor, de todos os tipos possíveis de pessoas, para integrar ao grupo, ao teu corpo, à tua igreja, e vê-los aqui te adorando, te servindo, te glorificando, e nos ajudando também a alcançar mais vidas para o teu reino, em nome de Jesus. Amém.